E aí, pessoal do Overflow, estamos aqui em mais um episódio no Summer Flow, que é a nossa temporada que a gente está fazendo aqui no Summer Camp de episódios com os preletores do Summer. E hoje pela manhã recebemos o pastor Didito. Amém. Foi uma honra pra gente. Se apresenta mais aí pra galera. Fala, gente, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o pastor Didito, sou da cidade de Nova Friburgo. A gente, na igreja quadrangular ali, que se localiza em Olaria, no bairro Olaria, onde eu pastorei a nossa juventude ali, junto com o pastor Deison, estou auxiliando ele lá como pastor da igreja também. E no ano passado a gente recebeu a honra de estar na coordenadoria de jovens. E é um prazer, Renan, estar aqui com vocês, uma honra pra gente esse convite. E aí, hoje a ideia é a gente buscar tudo que você tem de conhecimento, cara, principalmente numa área que você tem bastante influência, que é o empreendedorismo, né? Onde você trabalha hoje, que é algo que muitos jovens e adolescentes talvez não entendam muito, mas pode ser uma área que Deus esteja chamando os jovens e adolescentes para abrir uma empresa ou se desenvolverem nessa área para crescerem, não só como profissionalmente, mas expandir o reino de Deus com isso. Sim. Né? E conta mais aí como começou essa história com o empreendedorismo. Cara, é muito engraçado porque assim, há 3 anos atrás, mais ou menos, cara, eu sempre tive assim, essa vontade, né? De querer crescer, de querer crescer na vida financeiramente, como todo jovem quer, né? Exatamente. Então, assim, eu lembro, assim, na minha faixa etária ali de 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade, eu já era casado e eu trabalhava num certo lugar. E numa época, na minha cidade, que era uma febre, todo mundo ser Uber, né? Então, assim, eu falei assim, cara, é muito melhor do que eu ficar preso aqui numa empresa, eu vou começar a fazer Uber, e eu comecei a fazer Uber. E logo quando eu comecei a tomar essa decisão, veio a pandemia. Nossa. E foi desesperador, então automaticamente todo mundo com suas empresas e também até mesmo nos seus próprios trabalhos, nos locais onde eles trabalhavam, ficaram preocupados, com medo de perder o emprego, porque fechou tudo, então se gerou uma preocupação muito além daquilo que a gente imaginava e esperava. E um determinado dia, fazendo Uber ali, cara, um dia muito ruim, onde eu tinha feito uma corrida, eu falei assim, cara, eu não posso viver isso, eu não aceito isso na minha vida. E o Senhor deu um estalo na minha cabeça, tipo assim, cara, volta a vender lingerie novamente. Irado. Representar de algo que eu já fazia, mesmo de forma esporádica, né? Quando eu trabalhei em uma denominada empresa, que era uma empresa de lingerie, que fabricava lingerie, e eu já fazia algumas vendas, e eu senti esse estalo. Então eu liguei para um amigo meu, falei assim, irmão, o que você tem aí de lingerie à pronta entrega, que eu preciso dar um rumo na minha vida. E naquela época mesmo, nessa área da lingerie, pra gente, para muitos friburguenses, né, vamos dizer assim, foi uma época muito boa. Para a pandemia, para muitos foi ruim, e foi ruim mesmo. Muitas pessoas perderam familiares, e foi muito sofrido, doloroso para muita gente. Porém, para alguns, financeiramente, foi uma época onde muitas pessoas, muitas empresas expandiram, cresceram. Então, dali ele falou assim, rapaz, eu tenho isso, aquilo outro. Eu falei assim, cara, me manda a foto aí, eu vou mandar para umas pessoas que eu conheço. E só naquele dia foi o meu start. Foi, caraca, tipo assim, fez a primeira venda. E algo que eu percebi, isso tudo dentro da pandemia, né? Isso tudo que você começou a gerar dentro da pandemia. Como foi o seu pensamento diante disso? Tipo assim, provavelmente você teve aquele medo. Cara, vou começar, mas tá na pandemia, a empresa tá quebrando e a galera tá, tipo assim, complicando tudo. Então, como foi a questão da sua fé dentro dessa... Rapaz, cara, foi realmente uma fé que eu talvez não sabia que eu tinha. Sim. Porque assim, cara, veio um estalo na minha cabeça que automaticamente esse estalo, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo me conduzindo a isso, a tomar essa atitude, a dar esse passo de fé, porque eu vejo que muitas das vezes falta isso pra gente, né? Às vezes Deus está chamando a gente para algo e o que falta é como Pedro, sai do barco. Quer andar sobre as águas? Ele teve que sair do barco, ou seja, teve que sair dali da sua zona de conforto. Então assim, eu saí meio doido, né? Meio maluco realmente, né? Que é uma decisão assim muito séria, porém eu tentava fazer os dois por um certo tempo. Entendi. Né? Que era vender, até então eu não tinha uma empresa, né? Eu tinha começado ali com a cara e com a coragem. Pronta entrega, né? Isso, tipo assim, até porque também o Uber também não era uma empresa, porém eu já trabalhava para mim mesmo, né? Vamos dizer assim, eu era meu próprio patrão. E dali foi fluindo, cara, e o Senhor foi abençoando, foi mudando o cenário e foi me fazendo expandir, conseguir mais coisas, mais itens, né? Vamos dizer assim, mais modelos. Deus foi mostrando outros clientes e foi assim, foi abençoando. Cara, e como foi depois desse tiro que você deu, qual o testemunho que você tem, tipo assim, que realmente você olhou pra trás e falou, cara, e se eu não tivesse feito isso? Tipo,
quando você teve a confirmação e percebeu que, cara, realmente isso aqui foi Deus e é algo que tinha tudo para dar certo? Sim. Cara, eu percebi que era Deus em pouco tempo que eu tava, como eu disse, teve um certo tempo que eu fiquei fazendo os dois, né? Fazia Uber, aí dava um tempinho, eu ia lá fazer uma venda. Ou às vezes eu ia um cliente, eu já puxava uma corrida para ir até esse cliente, já para dar aquela economizada na gasolina. E sempre tá ganhando dos dois lados. E quando eu não tinha venda, eu tava trabalhando de Uber. Porém, teve um dia, cara, que eu acordei cedo, que era de costume meu, né? Acordar tipo 5h30 da manhã para começar a trabalhar 6 horas da manhã. Sempre tive isso na minha vida, tipo, de rotina nessa época, né? Hoje eu tô mais preguiçoso. Porém, naquela época eu era mais determinado quanto a isso. E foi muito doido, cara, que eu falei assim, cara, eu abri o aplicativo assim, e aqui no Rio também, provavelmente, vocês sabem, né? Tem um tal da dinâmica, Sim. que é onde as corridas ficam mais caras, onde pro motorista é muito mais rentável, uma corrida que você ganhava 8. E eu olhei o aplicativo e falei assim, cara, dinâmica 3.0. Então, assim, numa dinâmica 3.0, naquela época, eu não sei hoje como é que está funcionando, né, o aplicativo, porque já tem 3 anos. Exatamente, isso. É muito tempo. Tipo assim, uma corrida de 8 virava 20, 24, quase 3 vezes mais. Caramba. E tipo, eu falei assim, cara, vou ligar o aplicativo, fiquei desesperado. Falei, caraca, hoje vai ser um dia muito bom e tal. E eu liguei o aplicativo, cara, e tocou uma corrida para mim buscar 1 km 1.1 de dinâmica. Aí eu falei, não, cara, não aceito essa corrida não, pô, tá 3.0, 3.2 do meu lado, 3.0 em cima de mim. E eu, cara, eu falei, não aceito. Aí tocou de novo, tipo, parecia que era a mesma pessoa, mas ela só andou. Meu Deus. Engraçado, a mesma pessoa com a mesma dinâmica. Eu falei, não vou. E na terceira corrida, que tocou sem dinâmica nenhuma. Próximo ao lugar que tinha tocado a primeira e a segunda. E eu comecei a lavar a louça nesse cenário, que eu falei, cara, eu não aceito essas corridas. Quando eu rejeitei a terceira corrida, eu ouvi uma voz que gritou dentro do meu coração, que disse assim, para de olhar para trás. E foi daí, cara, que eu falei assim, cara, eu nunca mais vou ligar esse aplicativo para mim trabalhar de Uber. Caraca. Falei, cara, e eu ouvi essa voz, cara, eu fui convicto. Aí minha esposa, nesse tempo, acordou e eu já tinha meio que dado uma lavada na louça ali. Ela até estranhou o que você está fazendo aí, lavando louça ainda, né? Já é estranho você estar aqui nesse horário. Agora lavando louça, exatamente. Pior ainda. Então, galera, ó, já anota, lavar louça, Deus sempre fala com você. Isso, lave louça. Pra tua esposa, agrada. Então, dali, cara, eu fui com a cara e com a coragem, porque eu entendi que era Deus, cara. Sim. De verdade. Eu acho que talvez para quem quer empreender, ou tipo assim, para quem quer viver como autônomo, trabalhando para você mesmo, cara, você tem que ter muita coragem. Não é só coragem, não é ter coragem, eu acho que é ter confiança naquele que te chamou. Exatamente. Então, assim, eu tive muita convicção que era Deus falando comigo, muita fé, e automaticamente a fé foi gerando coragem, foi gerando ousadia. Então, assim, eu consegui adiante depois disso e fui embora. A galera fala muito disso, né, cara? Vai com medo mesmo que o resto vai ser gerado no caminho. Exatamente. Né? Tipo, Pedro, ele só conseguiu andar na água porque ele saiu do barco. O resto foi sendo gerado no caminho. Sim, exatamente. Então, eu creio muito nisso. Que você começou a fazer muitas vendas, você começou a prosperar na sua vida porque você colocou a sua cara pra ir. E o bom é que você falou um ponto muito chave, que é, cara, é ter a confiança. Porque nós sabemos que já temos um espírito de ousadia dentro de nós. Né? Sim. Deus deixou esse espírito pra nós. Sim. E com esse espírito a gente tem que ter ousadia pra fazer e acontecer. Então é só a gente confiar naquilo que ele já nos entregou, que a partir dali todo o resto vai sendo gerado. Isso você viu muito na sua própria história, né? Você provou e viu muito disso. Com certeza. Até um exemplo que o pastor ministrou uns domingos atrás, ele falou sobre a cadeira. Porque a confiança não é sobre só você avançar, mas é sobre também você descansar. Sim. E olha que louco. Ele deu um exemplo de uma cadeira que é muito real. Eu falei assim, cara, e é muita verdade. Porque, por exemplo, a gente só sentou nesse sofá e tá relaxado aqui, que eu acredito que você também está aí relaxado, como eu, porque a gente sentiu o quê? Segurança. Então, quando eu sinto, eu tô confiante, eu descanso. Se você sentar numa cadeira que ela já tá meio bamba, cara, você tá até sentado, porém, você não consegue descansar. Descansa, você sempre tá tenso. Exatamente. Você tá posturado que a qualquer momento você pode dar opa, deixa eu pular dessa cadeira aqui, pra não passar nenhum tipo de vergonha. Então, assim, cara, realmente descansar no Senhor, confiar naquilo que Ele tá te chamando pra fazer. E aí eu quero te perguntar, não sei se você já deve ter trabalhado com muitos empreendedores, talvez do mesmo ramo, conheça outras pessoas também que empreendem. Sim. Fora da igreja. Qual é a diferença que você vê que seria uma diferença de ponto-chave para um empreendedor comum e um empreendedor do reino de Deus? Cara, eu acho que um ponto-chave você entender que é o dono do lugar. Entende? Porque assim,
Pro empreendedor, a palavra já diz, né? Empreender tipo que quase com dor, o final. Sim. Vou sofrer. E realmente a gente sofre, realmente a gente sente dor, realmente é gerado várias preocupações, porque todo negócio ele tem os seus altos e baixos. Tem um ano que você vende muito. Por exemplo, o exemplo que a gente deu. Na pandemia, teve muita gente que ficou maluco, desesperado, agora ferrou, acabou minha vida, acabou minha empresa, tudo que eu conquistei vai pelo ralo. Porém, foi o ano que talvez aquela pessoa mais prosperou. Sim. E talvez nos dias atuais hoje, pode estar no momento de decadência. Sim. Então, assim, a todo momento você sofre, cara. A todo momento é dolorido você empreender. Só que assim, cara, aí volta lá naquilo que a gente estava falando sobre a confiança. Uhum. É quem está no controle, é quem está no barco, entende? A Bíblia diz que Jesus manda os discípulos ir até que ele se despedisse da multidão. E de repente vem uma tempestade. Jesus anda sobre as águas, que é a que a gente leu quando Pedro sai do barco. Porém, tem uma outra passagem que Jesus está na polpa do barco, dormindo. E olha que loucura, começa uma tempestade muito maluca, o que os discípulos pensam? Vamos morrer. O mesmo cenário. Exatamente. O mesmo cenário que eles enfrentaram. O mesmo cenário. Histórias semelhantes. Porém, dessa vez Jesus não estava fora do barco. Jesus estava dentro. E olha que louco. O que eles começam a falar? Cara, a gente vai morrer, vai morrer, vai morrer. Até que um dos discípulos lembrou. Opa, Jesus está na popa dormindo. E olha que louco. Cara, Jesus era tão convicto que aquilo que ele estava indo como um propósito cumprir ia se cumprir, que ele estava dormindo, mas pô, do lado de fora estava uma tempestade. Como é que um cara começa a dormir, consegue dormir numa tempestade? Muito doido. Ah, não, porque ele é Jesus. Não, cara, porque ele estava convicto que ele não ia acontecer nada além daquilo. Era apenas uma tempestade, era apenas uma circunstância. Aí um discípulo fala, Senhor, Senhor, nos ajude. Né? Aí o que Jesus vem? Levanta, acorda e fala assim, aquieta-se. Ou seja, a tempestade cessou. Então, é assim... Não que eles saíram do mar naquele momento, dali, não. Eles continuaram ali, porém a tempestade cessou. Então, assim, é quem está no controle do teu barco. Porque a dor vai vir para todo empreendedor, o sofrimento vai vir para todo empreendedor, a dificuldade financeira vai vir para todo empreendedor. Porém, existe uma paz que excede todo entendimento, que vai além daquilo que a gente conhece, que a gente só encontra em Jesus. Algo muito legal que eu gosto, eu não lembro de quem foi, mas eu ouvi isso e eu guardei isso para mim. É que dias bons e dias maus todo mundo vai ter. Sim. Mas o mais importante é saber o que você faz nos dias maus. Porque quando você está no dia bom, cara, você está lá no alto, Jesus é tudo na sua vida, você está feliz da vida. Mas quando está no dia mau, é no dia mau que você sente dificuldade de ler a Bíblia, de orar. E eu creio muito nisso. Tem dias bons na venda, no empreendedorismo, mas também tem dias ruins, onde você vai ter lutas. Sim. Só que eu acho que esse segredo que você falou, tipo, tendo a confiança de sabendo quem está com você sabe que mesmo na dificuldade você vai aprender algo. Para que quando você estiver no dia bom, você possa prosperar ainda mais. Sim. Então isso é muito importante. E eu queria perguntar, como você, se no seu meio, ali onde você trabalha, já teve algum testemunho que, cara, você já orou por alguém, ou alguém já percebeu isso, você já atendeu alguém que estava mal e essa pessoa se sentiu melhor? Tipo, no seu ambiente de trabalho você conseguiu levar Jesus ali? Cara, é muito louco isso, porque assim, cara, eu penso que sou muito grato a Deus, lógico, né? Porque sem Ele nada disso na minha vida, assim, do lado humano, financeiro, sim. Enfim, nada seria realizado. Eu falo que tudo na minha vida, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim, né? Ai de mim, né? Sem Deus. Então, assim, cara, ali a gente usa o nosso ambiente de trabalho para propagar as boas novas, cara, para continuar pregando o Evangelho. E já teve várias situações de pessoas que a gente se achegaram ali até mesmo como clientes, né? Uhum. E a gente talvez nunca viu aquela pessoa na vida e Deus trazer um discernimento sobre algo que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Legal. Da gente orar, por exemplo, esses dias mesmo, a gente falou com uma moça lá e foi engraçado, que na verdade ao invés da gente orar, ela que orou pela gente. Que louco. E ela falou assim, cara, eu não sei porque eu entrei aqui, eu nem ia entrar aqui. Caraca. Porém, Deus mandou orar, só porque eu dei um brinde para ela e falei assim, que Jesus te abençoe. Onde você for, que Ele prospere seus negócios. Pô, isso é muito legal. Ou seja, cara. Aí automaticamente a minha ação, houve uma reação dos céus ali. Então assim, ela liberou uma palavra sobre nós, orou por livramentos. Então assim, cara, isso é muito poderoso, porque ali a gente usa desse lugar pra gente pregar o Evangelho literalmente, cara. Quando as pessoas vão dando oportunidade, até quando no dom, a gente sempre tenta liberar uma palavra, tipo assim, ó, que Deus abençoe, que Deus te prospere, que você continue dependendo do Senhor. Sim. E a gente sempre tenta expressar isso, que se não for o Senhor... E isso é muito legal,
porque vocês não levam o evangelho de uma maneira chata, Sim. né? E, cara, eu gosto muito de falar isso, né? Às vezes, quando eu vou falar de mídia, eu até falo isso pra galera. Cara, o evangelho não é chato. O evangelho é a melhor coisa do mundo. Jesus é a melhor notícia do mundo. Só que talvez a maneira que você comunique seja chata. Então, se você tá lá na área de trabalho e você, tipo, começa a perturbar a pessoa querendo falar de Jesus, uma hora ela não vai querer mais ouvir e ela vai se fechar. Mas quando você chega numa simplicidade, num sorriso, num bom dia, uma boa tarde, e atende ela da melhor maneira, tudo na simplicidade, e no final você fala, Deus te abençoe, ou algo assim, cara, foi muito mais poderoso do que você falar, tipo assim, volte pra igreja, Jesus te ama, se arrepende e tal. Então essa simplicidade também é muito importante nesse meio de empreendedorismo, né? Sim. Pelo que você falou. Com certeza, e tipo assim, até agora há pouco que a gente ministrou, realmente a gente ser um testemunho. E você ser um testemunho não é você falar de Jesus, é você ser como Jesus. Muito bom. Entende? Muito bom. Não é tipo assim, eu tô falando que Jesus te ama. Não, eu tô sendo o que Jesus é. Eu tô sendo o que Jesus foi. Então, igual Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, cara, a gente tem que imitar o Senhor a todo momento. Revelar quem Ele é, não pelas nossas palavras. Porque assim, eu creio que a gente vive num tempo que as pessoas estão cansadas de palavras. As pessoas querem mais. O que é o mais? É a atitude, é a manifestação do poder de Deus. E não é só em ações de milagres. Levante e anda. Você está com uma dor de cabeça, eu profetizo cura. Nós temos que fazer sim. Eu creio também nesse poder, né, sobrenatural para milagres. Porém, o mais sobrenatural do poder de Deus é mudar a tua vida, cara. É forjar o teu caráter. É fazer com que a sua vontade humana seja eliminada e a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Então, assim, é que você falou. Lá a gente tenta expressar isso. Sim. Tipo, com boa tarde, com bom dia. Eu sempre tenho o hábito de todos os lugares, quem anda comigo, e até lá, de sempre perguntar o nome da pessoa. E eu já enfrentei pessoas de tipo assim, caraca, nunca ninguém perguntou meu nome. Então, assim, eu vou num lugar, tem um garçom, pô, qual é o seu nome? Eu sou o Renan. Pô, Renan, prazer, obrigado aí pelo atendimento, que não sei o quê. Coisas simples, mas que fazem total diferença. Exatamente, isso é muito bom. Até porque, tipo assim, cara, a gente não sabe o dia a dia das pessoas. Porém, a gente carrega as boas novas. O que é as boas novas? É uma palavra de Deus que traz alívio, que traz alegria, que traz força em momentos de fraqueza. Então, se a gente não consegue expressar isso nas nossas atitudes, algo está de errado com a gente. Então, a gente precisa receber as boas novas para que a gente comece a repassar aquilo que a gente está recebendo. Cara, algo que eu pensei de uma pergunta que eu acho que é muito necessária. Quando a gente entra no meio do empreendedorismo, se a gente não tiver uma base forte, a gente acaba sendo corrompido por isso. Sim. Como manter um coração fiel àquilo que Deus tem entregado e não se corromper por aquilo que os nossos olhos podem se encantar? Sim. Talvez você pode até achar que, tipo assim, você não vai conseguir. Mas você precisa tentar constantemente colocar Deus como prioridade a todo momento. Porque senão, cara, você só vai querer só ter dinheiro. E realmente o dinheiro chama atenção. Tanto que a Bíblia diz de dois deuses. Um que é o nosso Deus e segundo que é Mamon. Você vê que Deus não chama nem o diabo de Deus. É o dinheiro. Por quê? Cara, dali é a raiz de todos os males. Ou seja, cara, se você não vigiar, o dinheiro vai ser maldito na sua mão. Vai trazer maldição para sua casa, para sua família, para sua vida. E facilmente você pode se desviar quanto a isso. Porque o dinheiro, ele te dá um poder de conquista, entende? Aí entra no quê? No cenário de que eu acho que aquilo que eu posso agora conquistar, eu não dependo mais daquele que me conquistou na cruz. Entende? A gente começa a já não trazer validade para aquilo que ele fez na cruz por mim. Porém, se a gente a todo momento lembrar, cara, se não fosse ele na cruz, eu não teria conquistado o meu carro, eu não teria conquistado minha casa, eu não estaria sendo bem sucedido financeiramente, eu não poderia estar vestindo a mim e a minha família bem, eu não poderia estar dando um conforto melhor para minha família. Então, assim, é tipo assim, né? É como se fosse assim, cara, se ele não tivesse feito aquilo que ele fez, eu não estaria vivendo aquilo que eu estou vivendo. Cara, eu já ouvi isso uma vez, uma mulher de um testemunho, isso eu achei muito, muito legal. Para ela se lembrar todos os dias do que Jesus fez, para ter colocado ela com aquela loja, ela chegava sempre mais cedo que todo mundo abria, e aí, com isso, ela orava, encostando, impondo as mãos em tudo aquilo que ela tinha na loja dela. Tipo, era o empreendimento dela, ela colocava a mão e agradecia. Deus, isso aqui é só por causa de você. Você me ajudou, você me sustentou. Então, se hoje eu tenho isso aqui, é porque o Senhor me ajudou. E todos os dias ela faz isso. Então, isso lembra sempre ela que, cara, se eu tô aqui hoje com isso, é porque Ele me deu. Então, eu acho isso muito, muito legal. E aí, eu queria saber como você daria dica pro pessoal, para esses jovens adolescentes, mais jovens, né, que estão entrando para esse lado de
já para a vida adulta, de trabalhar, mas adolescente também, hoje em dia com a internet, está hiper fácil empreender. Então, qual seria como pode dizer, um conselho para entender o discernimento do que Deus quer fazer e se realmente é para aquilo fazer? Sim, eu acho que assim, em primeiro lugar, eu penso que é você descobrir quem você é, porque é muito importante você saber a sua identidade e o porquê você nasceu. Isso é muito importante, porque quando a gente entende quem nós somos e principalmente quem nós somos em Deus, qual é o nosso propósito, o motivo de eu ter nascido, vamos dizer assim, cara, a gente entende que tudo que a gente fizer vai ser ou para nos impulsionar para o nosso propósito, ao caminho da conclusão dele, ou para nos afastar dele. E muitas das vezes a gente quer empreender porque a gente tem que começar a perguntar por quê. Não que todos não podem empreender, na verdade, não que ninguém possa empreender. Na verdade, eu creio que todos deveriam empreender, né? Todos deveriam ter essa vontade de empreender, né? Porque assim é muito legal, porque você cresce, você amadurece. Você vive muitas experiências positivas, negativas, mas tudo que é um aprendizado te faz crescer. Então, assim, o conselho que talvez eu daria para o jovem, adolescente que hoje quer empreender, em primeiro lugar, descubra a sua identidade, seu propósito, mergulhe naquilo que o Senhor tem para você e aquilo que você tem em mente, cara, às vezes você, igual você falou, cara, eu sou mais do lado da mídia. Sim. E por que não empreender? Porque eu acredito que o que te faz prosperar é você vender a todo momento. Né? Eu creio muito nisso. Assim, toda empresa, toda pessoa que se ela não se vender, ela não é vista e também não é acessada, não é comprada, vamos dizer assim, né? Por exemplo, tem um médico. Pô, mas o médico só atende, ele é um clínico geral. Porém, se ele quiser sair da estagnação de um salário básico de um médico, ele tem que talvez trabalhar em 2 hospitais. Porém, ele não vai conseguir trabalhar em 3 ou em 4. Aí o que muitos médicos fazem? Não, agora eu tenho a minha própria clínica. Aí ele está empreendendo, ou seja, ele está vendendo quem ele está prestando um bom atendimento. Então, você prestar um bom atendimento é uma venda, por exemplo, para um médico. Então, por exemplo, você da mídia, pô, eu quero empreender nas redes sociais, mídia social, né? Então, assim, o que você tem que vender? Pô, as suas postagens, você apresentar um bom catálogo daquilo que você vai oferecer, resultado, porque, infelizmente, para o empreendedor, para você vender uma mídia, por exemplo, para mim, cara, eu quero cuidar das redes sociais da sua empresa. Olha, eu tenho esses resultados. Infelizmente, o empresário contratando um serviço, um prestador de serviço, cara, ele quer ver resultado. Então, assim, o conselho que eu dou desse é da identidade, descobrir o seu propósito e, cara, avance, tente, sabe? Eu costumo dizer assim, eu gosto muito de tentar, cara, porque eu odeio me arrepender pelo aquilo que eu não tentei fazer, entende? Então, assim, tenta, cara. Seja corajoso. Você que está aí nos assistindo, seja corajoso. Creia que Deus está com você. E eu creio que se você tá... Você sabe quem você é. Você sabe quem você é em Deus. E você está caminhando sobre o propósito dele. Se Deus realmente tiver para a sua vida, você ser um empreendedor de sucesso, não tem como o seu coração não queimar por empreender. Sim. Mais ou menos assim. Tem 2 perguntas aqui para a gente já finalizar. A primeira é... como você consegue alinhar os princípios bíblicos com as suas estratégias e todo o planejamento que você monta para sua loja? Como você concilia isso? Cara, é muito complicado, até porque também, assim, na estação que eu me encontro hoje, eu estou muito mais para o reino do que propriamente para empreender, vamos dizer assim, sabe? Não estou dizendo que o meu coração ainda não está no empreendedorismo, né? Sim. Ainda eu quero continuar, eu quero permanecer, mas a minha oração é que eu consiga ter o suficiente para que eu não precise me dedicar tanto à minha empresa e me dedicar mais para o reino. Esse é o desejo hoje do meu coração. Porém, durante um tempo, cara, eu concilio as coisas juntas. Porque assim, eu entendi que a melhor estratégia não vem de mim, vem do Senhor. Entende? Que a melhor ideia não vem de mim, vem do Senhor. Então ele faz parte de tudo, entende? Porque às vezes a gente quer dividir as coisas. Não, peraí, deixa eu ter o meu momento com Deus e agora eu vou ter o meu momento para minha empresa. Mas, cara, se Deus é tudo, ele tem que estar em tudo. Sim. Se Deus é tudo para mim, como ele vai estar fora da minha empresa? Que não, peraí, Deus, agora é minha hora de eu pensar na minha empresa. Não, Senhor, vem aqui pensar junto comigo. Me ajuda a discernir em qual estação se encontra o meu negócio. Me ajuda a discernir qual é a melhor ideia para essa temporada. Porque às vezes a gente pensa, cara, vamos pensar aqui numa nova coleção. Como que a gente vai pensar uma nova coleção? Senhor, me dá as cores que estão por vir. Sabe por quê? Porque eu creio, cara, uma coisa que o meu pastor fala, e é muito real, ele fala que antecipa, governa. Isso é muito então, bom. Isso é muito bom porque, tipo assim, cara, você tá à frente da estação, te prepara para quando ela chegar.
Exatamente. Entende? Então isso é muito legal. Então assim, quando você antecipa, cara, as coisas você vai governar quando ela chegue. Porque você já vai estar pronto, você vai estar preparado. Exatamente. Então não adianta tipo assim, chegou, e agora, o que eu vou fazer? Então você tem que se antecipar. E se antecipar, melhor do que nada, nem ninguém melhor do que o nosso próprio Deus para nos dar as estratégias futuras, né? Exatamente. Pensamentos futuros, né? Daquilo que está por vir. A última pergunta, que eu acho que é algo que expressa muito o reino de Deus, é sobre a excelência, né? O reino de Deus é muito excelente. Como você consegue trazer essa excelência para a sua empresa? E não somente sua empresa, mas como pode se trazer essa excelência para o pensamento de empresa, caso alguém queira empreender também, começar a empreender? Cara, eu acho que você tem que visualizar primeiro em Deus, né? Aquilo que queima no seu coração, colocar diante de Deus e, cara, tentar fazer o seu melhor sobre aquilo. E excelência, eu entendo que, tipo assim, não é você fazer perfeito. Excelência quer dizer que você está fazendo o seu melhor. Sim. Então, assim, igual aqui, a gente está aqui num podcast improvisado, numa sala improvisada, porém aqui tem um sofazinho gostoso, a gente está aqui com ar-condicionado gostoso, muito bom. Exatamente. Então, assim, foi simples, mas foi algo que vocês fizeram o melhor de vocês. Então, isso aqui está excelente, porque vocês fizeram o melhor. Poderia melhorar? Pode, porque tudo pode ser melhorado. Sim. Você pode fazer a melhor coisa do mundo e falar assim, caraca, tá perfeito. Daqui 1, 2 dias você tá falando, rapaz, eu acho que falta alguma coisa aqui. Não é verdade? Sim. Então, assim, eu acho que é você dar o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, no final daquilo você se sente satisfeito. Você pode falar assim, cara, não tô tão feliz, porém satisfeito. Não tô 100% bem com tudo aquilo que eu fiz agora, porém satisfeito porque eu dei o meu melhor. Legal. Então, assim, cara, eu acho que assim, é você sempre procurar dar o seu melhor. Sei lá, igual nas mídias sociais, né? Nas redes sociais, a hora que você quer trabalhar nessa questão do marketing. Cara, você tem que ser o melhor da área. Mas fulano é muito melhor que eu. Mas, você tá se preparando para ser o melhor? Porque, assim, a gente tem que parar de olhar e se comparar. A gente tem que olhar e se inspirar. Sim. Né? Não, eu não quero me comparar, porque a comparação te trava, ela te paralisa, porque você nunca vai chegar ao nível da outra pessoa, porque você está querendo ser igual a ela. Sendo que, na verdade, às vezes Deus está te chamando para ser melhor do que ela. É uma inspiração para mim, tem ideias muito semelhantes à minha, porém, como eu disse lá da questão da estratégia, Sim. Ele tem a melhor estratégia para mim. Talvez no marketing, em tudo, tem sempre uma inovação, né? Uhum. Às vezes, cara, a sua inovação vai ser o hype do momento. Exatamente. E você vai se desbanjar, né, naquilo que trará de retorno do que você fez. Cara, acho que esse é o ponto principal agora para mim, que eu lembrei agora, que é a maturidade, cara. Sim. Porque eu não acredito que Deus chamou a gente para empreender para sermos pessoas que vão estar com problemas financeiros, vão estar enroladas, endividadas. Porque se a gente está com o dono do ouro e da prata, nós temos que ser bons mordomos daquilo que ele nos entrega. Sim. Então, isso que você falou é muito bom. Tipo, cara, Deus chamou para ser o melhor. Independente se tem alguém melhor que você, mas você não pode parar de buscar. Não, mas tem empresa que é melhor que a minha, tem gente que tá melhor do que eu. Sim. Mas Deus não te chamou para ser somente essa empresa de bairro. Ele tem um sonho para que você tenha uma empresa que não somente prospere muito, mas que alcance muitas vidas através de você. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante da maturidade. O que você tem a acrescentar disso? Tipo, dar maturidade para alguém que vai começar a empreender. Porque, às vezes, muitas pessoas começam e se endividam e elas não conseguem depois se desenvolverem com isso porque administraram muito mal aquilo que Deus entregou. É porque muitas das vezes a gente quer ir além daquilo que a gente pode produzir. Muitas das vezes a gente quer dar um passo maior do que a perna. Muitas das vezes a gente quer fazer algo que a gente não tem condição de fazer. A Bíblia já nos orienta. Sim. Que o quê? Mede antes. Para quê? Para você não passar vergonha. E é uma realidade. Porque tudo que você planta, você colhe. Não tem jeito. Então, assim, cara, talvez uma frase para te responder isso é assim, dá o melhor com aquilo que você tem. Entende? Dá o melhor diante da sua realidade. Eu lembro que, acho que se eu não me engano, até o pastor Walter, uma pregação que ele fez aqui no centro de convenção, ele falou sobre a gente olhar para a nossa realidade e tentar produzir com aquilo que nós temos. Então, assim, às vezes, aí a gente fala aquele versículo, quem for fiel no pouco será colocado no muito. Uhum. Porém, irmão, a fidelidade no pouco é você dar o seu melhor ali. Não é fiel, não é guardar, não é reter. Não, é você dar o seu melhor com aquilo que você tem. Então, assim, você dando o seu melhor com aquilo que você tem, vai gerando
no negócio ali, a vivência dele vai te gerando maturidade, vai te gerando experiência que vão te gerando maturidade e aprendizado. Sim. E você tem que entender que, se lá no início, como a gente falou, se Deus está no negócio, mesmo no dia mal, eu tenho que ser maduro, que a última palavra é dele. Eu tenho que reconhecer que ele é soberano. E a última palavra sempre vai ser dele. Então, assim, é difícil, né, essa maturidade. Não existe, assim, talvez uma palavra, faça isso. Não, é a experiência. Porque conforme você vai vivendo é que você vai criando casca, que você vai se fortalecendo, você acaba não caindo mais no mesmo buraco. Então, você vai prosperando naquilo ali. Muito bom isso que tu falou, Didi, da questão da maturidade. E é isso, cara. Vamos finalizar por aqui, então. Muito obrigado por ter participado, compartilhado isso tudo que você tem para nós. Foi algo muito precioso. Tenho certeza que isso também vai ser bom para eles. Sim, creio. E para nós, com certeza a gente... Não é o fim, mas esse é o começo. A gente ainda vai gravar mais vezes. Porque a gente ainda quer conhecer ainda mais dessa história. A gente conheceu só um lado hoje, mas a gente quer saber como você começou na igreja, como se tornou líder de jovens, como você conheceu sua esposa, casou, construiu família, que isso também é muito importante para nós no dia de hoje. Amém? Amém. Galera, tamo junto. Obrigado, Renan. De verdade, obrigado pelo convite. De coração, estou muito feliz de estar aqui. É um privilégio para a gente estar compartilhando, né, do que a gente sabe, mas é do pouco que a gente vai aprendendo, né? Então, assim, aprendi também muito aqui. E tudo que a gente vai falando parece que vai recordando muitas coisas para a gente. E são palavras que é necessário que a gente use. Eu costumo sempre falar com os meninos lá, com os jovens da nossa igreja, que não adianta a gente ouvir as coisas e não colocar em prática, né? Então, assim, tudo que a gente ouve, todas as palavras, se a gente colocasse todas elas em prática diariamente, o nosso mundo estaria muito melhor, né? Então, assim, você vê que há um índice, há um aumento de cristão no Brasil o tempo inteiro. E até o nosso pastor ministrou ontem lá, ministrou no nosso retiro também, falando que é engraçado que, tipo, aumenta os evangélicos, aumenta os cristãos, mas também aumenta o índice de suicídio, aumenta o índice da criminalidade, Sim, de assassinato, de roubo, enfim. Então, assim, cara, a gente realmente precisa se posicionar e colocar em prática aquilo que a gente está ouvindo. Porque não é só reter para você, mas é também colocar para que algo se funcione através das nossas atitudes, para que a gente consiga viver uma vida melhor no empreendedorismo e também viver uma vida melhor diante de Deus. Amém. Então é isso, gente. Deixa o seu like aí, compartilha com o pessoal. Segue lá o Instagram do Didito, que é Didito Lopes lá. Vai ser um prazer receber vocês lá. E tamo junto. Então é isso, galera. Fique atento que a gente vai ter mais episódios. Deus abençoe.